São bem-vindos ao programa Hora Final, que vai olhar para os assuntos que marcam a atualidade nacional, numa semana em que há, de facto, muitos assuntos por analisar, entre eles a composição do novo governo, a situação das cheias e as negociações entre o governo e a Renamo, anunciadas pelo líder da Renamo, Afonso de Cabo. Vamos, neste programa, olhar para estes temas com o painel habitual. Tenho o Dr. Nambrita, que agradeço pela presença no programa. Dr. Antônio Bueno e Dr. Silvério Ronguano, são todos bem-vindos ao programa. Bem, Dr. Nambrita, o novo presidente da República já impulsou o seu governo, constituído até esta altura por 22 ministros e 22 ministros no que concerne ao governo. Também tem os vice-ministros, mesmo não sendo membro do governo, mas é a equipe com quem vai trabalhar o novo presidente. Qual é a análise geral que faz em relação às figuras que compõem este governo? Considera, no que concerne às figuras, o critério, as figuras colocadas, considerar em relação ao governo associado ao seu posse Primeiro saudar os que foram os colegas do painel, boa noite. O governo associado ao seu discurso de posse. Okay. Bom, primeiro saudar os telespectadores, com os irmãos que ainda estão a sofrer os efeitos da nossa mensagem de solidariedade para em relação aos efeitos das cheias na região centro, principalmente na região da Zambeza. Em relação ao assunto que vamos debater aqui, as minhas primeiras notas seriam de dizer que há uma grande distância entre o discurso, poucos dias depois, nomeadamente a composição do governo. No seu discurso ele falava a fazer, poucos dias depois, a consulta com os atores relevantes do país, os partidos políticos, a sociedade civil, para a tomada de grandes decisões. Ora, uma das grandes decisões que ele tomou foi exatamente a composição do governo, uma consulta com os principais atores políticos e a sociedade civil deste país para a tomada deste grande ato. Portanto, já por aí podemos dizer que o que ele disse que ia fazer não é o que já começou a fazer. Os partidos deste país, e sei certamente que não houve consulta nenhuma, pelo menos em relação ao nosso partido. Não sei, o colega Ronguano também é quadro sênior de um partido representado no Parlamento, poderá... A segunda questão é que falou que queria formar um governo eficiente, um governo que não seria despesista e tudo mais, e isso vem até da própria campanha. Eu me recordo que a nossa proposta como Renamo era ministérios. Para nós parece-nos uma máquina ainda extremamente pesada para aquilo que se pode fazer com uma máquina administrativa pequena. Portanto, aqui mais uma coisa que se diz e se faz ou outra coisa. Com relação às figuras que fazem parte deste governo, bom, não gostaria de ir é porque tem algum mérito para as pastas já que foram nomeadas. Vamos esperar para ver se de fato são as nossas expectativas como cidadãos, como atores políticos, vai antes de quem tudo o que o presidente leu no seu discurso da abertura está de facto comprometido a cumprir isto à letra. As expectativas são grandes, vamos dar tempo, não tem nem 10 dias que este governo foi pessoas que assumem cargos governativos, quando também tem ainda uma ligação muito forte com interesses particulares. Aqui a nossa dúvida é qual é o critério que o presidente estavam a fazer negócios com o governo e hoje estão numa posição de poder autorizar uma série de contratos para as suas próprias empresas. É preciso que os moçambicanos sejam informados sobre quais são os mecanismos que vão ser colocados em prática para que não haja nenhum conflito de interesse entre aqueles que estavam a terminar, que nos digam o que é que eles estão a levar do governo para fora. Eu sei que continua um tabu muito grande
para que nós possamos avaliar se de facto aquilo que eles estão a levar à saída do governo é compatível com aquilo que eles receberam e não é muito aquilo que eles podem ter que dar junto a mim e que talvez, como sociedade, como políticos, devemos começar a refletir em torno disso. Porque isso cria uma certa instabilidade. Nós conhecemos países com alguma tradição no mundo em que essas alterações não são tão frequentes. Porque os custos, imagine, por exemplo, que o Ministério das Finanças, que antes era chamado Ministério das Finanças, hoje é Ministério da Economia e Finanças, todos os carimbos que eram utilizados até agora, todos os papéis timbrados. Alterou-se, não, mas continuam com as mesmas funções. Quer crer o Ministério da Justiça englobava assuntos religiosos. Exatamente, que não havia nenhuma necessidade, ainda bem que traz este exemplo do Ministério da Justiça. O Ministério da Justiça já tratava das questões religiosas. Não havia necessidade nenhuma de se alterar o nome para o Ministério da Justiça, assuntos constitucionais e religiosos. Porque isso simplesmente, em termos de funcionamento, a denominação não altera nada. Mas esta denominação, ela vai acarretar custos, porque amanhã, lá no Ministério, esperamos ver escrito Ministério da... do novo governo, tendo em conta aquilo que foi o discurso inaugural ou tomada de posse do novo presidente, que falava de inclusão, integridade, entre outros aspectos, combate ao clientelismo, entre outros aspectos que avançou. Como é que olha para este governo consubstanciando? Também um grande abraço fraternal aos nossos compatriotas que neste momento passam pelas amarguras da vida por força da natureza. Este governo da Zambésia que não pula e ameaça. É evidente que no seu discurso, em primeiro lugar, eu acho que aqui é preciso dar mérito ao presidente Nyusi pelo facto de alguma forma reduzir o despesismo do Estado. E este despesismo do Estado, naturalmente, traduziu-se na necessidade de ele eliminar determinados ministérios para outros ministérios. Isso significa que houve uma redução de quase 5 ministérios. E parece que não, quer dizer, a redução do despesismo governamental já se começa a sentir logo pela Constituição, naturalmente, a criação de novos ministérios, tentativa de levar as competências e atribuições de outros ministérios e tentar eventualmente só tentar materializá-los num único titular ministro. A partir da nota-se que não existirão mais, haverá em princípio 5 titulares ministros, potenciais ministros que não existirão mais. E também os seus correspondentes vice-ministros, que significa que temos ali 10 indivíduos no governo. Seria demais exigir que eventualmente a redução fosse até para metade, de alguma forma a redução. É evidente que, tanto arrojado o presidente Nyusi em ter conseguido a redução de cargos ministeriais, agora naturalmente provavelmente seja uma experiência e precisamos de ir tempo a tempo, de modo que ele, na execução e implementação das suas políticas governativas, pode naturalmente perceber se terá sido uma boa decisão esta ou eventualmente ainda precisar de ser ainda mais arrojado no sentido de reduzir, se for o caso, alguns ministérios. Agora, naturalmente, a outra questão ainda bem que o Namorito levantou, que é relativamente à inclusão, o saber ouvir, e ele disse isso naturalmente no discurso tomado da indução e investidura, que ele iria privilegiar o diálogo, a consulta quase que permanente a todas as esferas da sociedade, que era a sociedade civil, confissões religiosas, inclusive partidos políticos, de modo que lhe permitissem tomar as melhores decisões e que fossem consentâneas com aquilo que são os interesses da sociedade. Mas agora, dizer que eventualmente ele, ao fato de ter constituído o governo, não ter ouvido a sociedade e por esse facto estar aí, supostamente a não cumprir com aquilo que tinha sido a sua palavra no momento da sua investidura, eu acho, não concordo com essa naturalmente, com essa leitura. Porque se nós formos a ver aquele discurso, e passarei a ler parte do discurso, e num efetivo espírito de inclusão, este espírito de inclusão só se conquista por via de um permanente e verdadeiro diálogo. Necessitamos de construir consensos.
necessitamos dizer que vai consultar para formar governo. Está a dizer que o governo dele, sempre que pretender tomar grandes diferentes, uma é consultar antes. Não temos elementos para avaliar. Evidentemente. E outra questão também que é o fato de grande atividade empresarial neste país e isso naturalmente puder de alguma forma consubstanciar ou aparentemente entrar em contradição com o discurso também do presidente Inhosso, no sentido de que ele pretende ter um governo responsável, um governo comprometido na luta contra a corrupção. E é evidente que nós temos normas, e é demais. Ele vai mais longe quando exige que o governo, fazerem parte do governo, eles, a partir desse momento em que tomaram posse, têm a obrigação de declarar o seu património. O que significa que deve aqui haver uma capacidade de, no momento em que eles declararem o seu património, particular naturalmente, e o momento em que cessarem as suas funções, os seus cargos de servidores públicos, naturalmente ter alguma capacidade de se avaliar se a alteração do seu património, naturalmente para mais, não terá sido resultado de alguma influência que terá dado, usando naturalmente o cargo ou a função de servidor público. E aí será controlável. Doutor Ronguando, avaliação geral em relação à composição do novo governo. Bom, também começaria por cumprimentar os espectadores e, sobretudo, aqueles que foram vítimas, manifestar também a minha solidariedade aos índolos a que já estamos submetidos por culpa já deste governo. Bom, o primeiro aspecto a ter em conta, não sei se eu li mal, mas uma vez que o meu colega aqui tem o discurso do presidente Silêncio, é que ia visualizar a inclusão. Bom, a inclusão, neste momento, entendemos todos nós, que a primeira grande inclusão é aquela que aconteceu em 75, que era a inclusão de raça, uma vez que havia efetivamente a exclusão dos negros pelos brancos. E essa aconteceu com a independência. A segunda é aquela que era reclamada por todos, era a inclusão no sentido de também haver um presidente do Norte, não é? E essa realizou-se com a eleição exatamente do presidente Inhosso. E a terceira inclusão que tem escasseado é aquela inclusão política em que nenhum moçambicano possa ser discriminado pelas suas opções ideológicas políticas. E quando o presidente diz eu quero visualizar esta inclusão, significa que todos nós ficamos muito satisfeitos. Eu próprio elogiei isso publicamente, que era uma grande novidade e ia dar, afinal, um grande passo. Mas parece que aqui a montanha pariu o rato, porque de inclusão, salvo melhor entendimentos, não vimos. Mas é muito mais da visualização. Ao colocar aqui no seu governo empresários, docentes, artistas, desportistas, não seria este que nunca houve um governo que não tivesse isso. Todos os governos são formados com docentes, artistas, empresários, gestores. Nunca houve um governo que não tivesse isso. Não sei se tens memória de um governo. E quando se fala de inclusão, nunca ninguém pensou nisso, que inclusão incluir... Então a expectativa era a inclusão política. Inclusão político-ideológica, porque esta é que está a ser, neste momento, discutida até na João Quixissano, o que está a se falar é a inclusão ideológica. Quando as pessoas reclamam da partidarização do Estado, da exclusão social, é que nós nunca vimos, assim como nunca tinha havido um presidente do Norte, e se reclamava por causa disso e com justiça, também é preciso, porque eu digo isto, porque o fato do presidente Inhosso pertencer, digamos, a esse grupo de etnias que não tinham esses privilégios, tem de lhe tornar o mais sensível. E quando ele disse de boca cheia que ia visualizar, eu estou a citar na página 10, o segundo parágrafo, ele diz: havia não só de fazer a inclusão, mas haveria de visualizar esta inclusão. Considera ter esgotado a possibilidade de fazer isso ainda no seu Não governo? estou a dizer ou a que expectativa esgotou. era mesmo nos cargos ministeriais e ao nível do governo provincial? Nós estamos a falar
Portanto, porque na Assembleia já está feita essa inclusão política ideológica. Agora, no Poder Executivo, que é aquele que efetivamente trata com as nossas vidas no dia a dia, porque também as autárquicas têm sido feito. Então, onde falta fazer esta inclusão é efetivamente, do ponto de vista político e ideológico, é preciso lembrar que, afinal, os próprios resultados eleitorais indicam que, em algumas partes, a população teve, de forma clara e inequívoca, outras opções políticas. É por isso, quando ele falou que havia de fazer um diálogo, havia de fazer consulta. Aliás, porque isso que estamos a dizer não é novo, não é um favor que o presidente deve fazer, é o que acontece em qualquer regime político racional. O presidente vai apresentar o seu governo, é lógico que chama os partidos políticos e os ouça, não é? E entendendo também outros grupos importantes. E é preciso, se calhar, também lembrar aqui, para esclarecer quem pode não estar atento, que as consultas do presidente não devem nem podem ser secretas, não é? Portanto, estas consultas têm de ser públicas, conhecidas. Portanto, quando já não são consultas, são secretas, já não são consultas, são informações. Portanto, quando estamos a falar de consultas, é que o presidente esperava que havia de ter esta cultura de ouvir os outros atores. E quando estamos a falar daqui de atores, os primeiros atores são, sem dúvida, os atores políticos, aqueles que de forma clara e aberta mostram interesse na coisa pública e na gestão política e administrativa do país, porque é isso que estava em causa. Ora, aqui temos que reconhecer efetivamente que o presidente não falou verdade. Disse uma coisa e fez outra. Ainda não houve essa inclusão e muito menos a visualização dessa inclusão, porque ele não diz apenas inclusão, diz vou visualizar. Ora, neste momento, falando do governo, portanto, o presidente devia retirar, se calhar, a bom da verdade, o parágrafo 2º da página 10, porque remeteu-nos a erros grosseiros. Digamos isso porque, se olharmos também nas nomeações que depois fez também aos governadores presidenciais, aí é que foi mesmo um regresso ao passado, foi aquilo que já existia, portanto não houve nenhuma mudança. E há coisas ainda mais terríveis. Penso que voltamos a explorar a questão dos governadores provinciais. Teria Sim, está bem. É só para tentar aqui esclarecer um aspecto levantado pelo Ronguano. É que no tal segundo parágrafo, pode ler, página 10, e farei questão de facto de ler, diz o seguinte: a construção de uma sociedade de inclusão exige não apenas discursos e declarações de intenções. Exato. Trabalharei para tornar mais visível e real a inclusão de que todos falamos e tanto ansiamos. Estarei aberto a acolher propostas e ideias de outros partidos, visando a promoção da tranquilidade e desenvolvimento de Moçambique. As boas ideias não têm cor partidária. As boas ideias têm uma única medida, que é o amor pela nossa pátria e pelo nosso destino comum. Então, as boas ideias não significam necessariamente estar nos cargos ministeriais. É evidente. Aqui, claramente, quando diz que trabalharei para tornar mais visível e real a inclusão de que todos falamos. Exatamente. A inclusão de que todos falamos, política. se perguntar a qualquer cidadão na rua, E política. é a inclusão política. Sim. Porque esta é que é a grande reclamação de todos os E até a moçambicanos. Vem logo a seguir. Vem logo a seguir. Como A ele se torna tranquilidade que visível ele isto? refere, nós estamos com problema de intranquilidade por causa da tensão política. Portanto, se ele fala da tranquilidade ligado à inclusão, é evidente que é inclusão política. Também, mas quando diz que está aberto a acolher propostas e ideias. E ele mais adiante fala de que as ideias não têm cor partidária. Mas em relação Porque a a este ponto, consciência é de facto, de quando partidos. falamos de inclusão, partidos. é inclusão política. mas em relação a este ponto mesmo... Mas ele não de nega, em nenhum inclusão momento negou essa inclusão política. O que está a dizer é o mas ele seguinte: disse que ele ele vai acolher as ideias Não, dos ele partidos disse que vai políticos. tornar visível. Sim. Esta De que modo é que vai tornar esta visível? inclusão de que nós falamos
colhendo essas ideias. Em relação a este governo, E termina por falar de ao nível partidos. ministerial, mesmo ao nível dos governadores provinciais, os quadros do Partido Frelimo, nota-se que não há, ao nível dos ministros, até vice-ministro, governador, aqueles militantes muito expostos do Partido Frelimo, como é o caso de membros da Comissão Política, não apenas um é que está neste governo. São dois. É um erro de análise grande, sabe por quê? Porque em Gaza, onde é a província onde o Partido Frelimo é mais intolerante, é o único caso em que foi mantido o governador, no sentido que o governador está em função, embora noutra província, e o próprio secretário do partido também assume cargo ministerial. Portanto, alguém que vem com a ideia de inclusão, de participação política... Mas nós tínhamos um governo em que praticamente todos os membros da Comissão Política assumiam cargos ministeriais de nível central. Este cenário. Se nas províncias onde há mais abertura política não se manteve nem o governador, nem o primeiro secretário, onde houve maior, digamos, partida da mesma foi mantido, não só o governador... A questão que eu podia colocar é que, para mim, não é tão relevante o fato de não ter muitas pessoas, não ter muitos membros da comissão política do partido no governo. O que é relevante e é visível para mim é que nós temos membros do partido no governo. E, efetivamente, teria muita dificuldade de apontar um que não é. E se apontar, então, se nós pudermos dizer que esta é a visualização do pensamento do presidente em termos de inclusão, então estamos a falar de uma inclusão dentro do Partido Frelimo, porque eventualmente pode haver pessoas dentro do próprio partido que se sintam excluídos e que ele tenha feito um exercício de fazer a inclusão dentro do Partido Frelimo. Mas esta não é a inclusão que ele próprio diz que tanto falamos e ansiamos. Os moçambicanos não falam desta inclusão de dentro do Partido Frelimo. Os moçambicanos não anseiam esta inclusão de dentro do Partido Frelimo. Os moçambicanos falam e anseiam da inclusão de todos os moçambicanos, independentemente das suas cores partidárias. Portanto, quando você diz 100% é Frelimo e eu fiz aqui a inclusão, aí temos que rever o conceito de inclusão. Doutor, mas considera haver, comparado com o último governo, considera ter havido nesta questão de domínio do partido político em relação ao governo? Bom, e muito bem disse de início, quer dizer, neste governo nota-se que o número de membros da Comissão Política integrantes até secretariado mesmo de Comitê Central. Exato, mostra-se de alguma forma reduzido, o que significa que aquela influência que eventualmente existia quase permanentemente por parte da Comissão Política e o secretariado a nível governamental, de alguma forma se mostra reduzida, porque não estão permanentemente no governo, apesar de terem lá dois atualmente titulares lá da Comissão Política e do Comitê, do Secretariado do Comitê Central, mas nota-se que grande parte deles, como muito bem disse, são pessoas que não tinham uma atividade política a nível partidário muito vistosa. Não digo ativa, mas muito vistosa. E também não estou seguro se efetivamente todos os membros integrantes do governo serão membros do Partido Frelimo, como... Mas podia dar exemplo de alguém que não... Mas pode dar exemplo, não é? Dizer o fulano de tal, porque nós estamos nós que sabemos, estamos a dizer que todos os membros são do Partido Frelimo. E você está a manifestar dúvidas, dá na substância. Disse, não vou acreditar no que disse, né? Também tenho o direito a ter dúvida relativamente àquilo que eu disse. Mas teria dúvida em relação a algum... Não em concreto, porque naturalmente as nomeações, querer, que não terá sido com base na filiação partidária. Mas ademais... A evidência mostra que foi nessa base. E de tal maneira que a província com mais intolerância política é aquela que mais veteu no governo, em comparação a todas as outras, porque tem o vice-ministro da administração, tem o ministro da administração, o vice-ministro da administração estatal, não é? Que era o primeiro secretário em Gaza, e tem o governador de Gaza que passa para o governo de Maputo.
E, ora, isso não aconteceu, não há nenhuma outra província cujo o governador e o primeiro secretário tenham vindo para o governo. Mas aqui onde houve intolerância política, que é esse o caminho já para se seguir, foram premiados. Este é que tem que ser. Isto são fatos objetivos, não é uma análise. Não, são factos. Contra facto, dizem em latim, não é argumento. Não? Contra facto, não é Mas argumento. ao nível da província de Gaza, não considera que se fosse de facto premiação, poderiam ter. Vai ao cargo de vice-ministro, não necessariamente. É que nós não temos nenhuma província em que o governador foi mantido em funções, mesmo mudando de província, e o primeiro secretário promovido a ministro. E ministro de que área? Ministro da administração estatal. Você está dizendo assim, a forma como nós queremos administrar a partir de agora é a forma da intolerância. Doutor Bueno, considera ter sido este o critério, de facto, em relação ao que se considera de intolerância política da província de Gaza e se calhar os resultados também eleitorais da província de Gaza que tenham ou valeu o mérito dos quadros, no caso do governador Raimundo Diomba, que vem. Eu prefiro até enveredar para esta teoria da vitória conseguida pelo candidato na província de Gaza. E isto, eu creio que terá sido isso o que terá determinado que o governador mantivesse em funções, mas noutra província, e o primeiro secretário também fosse digitado para cargos ministeriais, é que terá esta vitória conseguida na província de Gaza, terá naturalmente levado a que o presidente Inhosse de alguma forma reconhecesse esta grandíssima vitória naquela província e de alguma forma tentasse retribuir aquilo que terá sido o grande esforço efetuado para garantir a sua vitória, e isto atualmente pode depois criar um efeito dominó, quer dizer, um efeito tal que os outros também, nas outras províncias, eventualmente nas próximas eleições, também possam melhorar o seu desempenho, é que nas próximas eleições, de facto, garantir uma vitória folgada, com base naturalmente no seu esforço pessoal. Deixa eu dizer, é que o objetivo deste governo é que nas próximas eleições os resultados nacionais sejam à luz da província de Gaza. Ou seja, que não haja outro partido. É por isso que eu respeito é que não será o governo a concorrer nas eleições, o governo nunca concorre. Mas que diga claramente que as minhas opções são estas, não de inclusão, em relação às opções, doutor Runguá, o perfil das figuras que foram colocadas nas instituições, encontra aqui algum alinhamento? Eu estou a te mostrar com factos, não com ideias, que na província onde há mais intolerância política é a província que mais membros do governo e governadores em relação ao governo central, ao Conselho de Ministros. Não, é que estamos a falar do ministro da administração estatal, que é o primeiro secretário da província onde houve maior perseguição às pessoas da oposição. Não reconhece mérito ao vice-ministro da administração estatal? Não, eu não estou a falar dele como pessoa, estou a dizer... Então não considera que pode haver... A ver aqui é que há uma escolha fundamental do presidente que é distinta e destoa com o discurso. O discurso era a inclusão, era a visualização da inclusão, o diálogo, mas a prática é premiar aqueles que são contra este desiderato, que é o desiderato da inclusão, da tolerância e do exercício livre dos partidos políticos, porque você mesmo testemunhou o que, por exemplo, nós do MDM sofremos em Gaza. Portanto, pareceu-me que o presidente, ao tomar esta posição, pôs em causa todo o seu discurso, a não ser que venha nos surpreender mais tarde, mas pelo menos olhando para factos, não para ideias e lucubrações, e olhando para o discurso, vê-se que não tem nada a ver. Uma coisa é o que se pensa, outra é aquela que se pratica. E o que se pratica é dar visibilidade àqueles que enveredam pela intolerância, pela exclusão. Volto assim, doutor. Doutor Namborete, no que concerne ao perfil, conhecemos o perfil de alguns ministros que foram colocados, até mesmo governadores e vice-ministros, nos postos que dirige, considera ter havido o perfil ter contado, ter contribuído para que
os ministros, os vice-ministros do governador fossem indicados para os postos que estão? Bom, eu acho que parto do princípio que todos aqueles que foram nomeados devem ter algumas credenciais para os postos a que foram nomeados. Este é o princípio. Agora, podemos ter nossas ideias com base no conhecimento que temos de cada uma dessas pessoas, se de facto são as pessoas certas ou não, mas isto é um pouco subjetivo. A minha questão que eu gostaria de colocar não é muito em termos das pessoas, em tanto que tal. Até porque essas pessoas não são elas sozinhas que vão tocar a máquina a funcionar. Vão ter certamente uma equipa à sua volta que já vem trabalhando e poderão contribuir melhor para suprir algumas deficiências que esses ministros possam vir a ter. A questão que eu trago é aquela que apresentei no começo. Portanto, a composição do próprio governo, os próprios ministérios, alguns deles nos deixam muitas dúvidas e estamos ansiosos em ver os termos de referência de cada um desses ministérios, o perfil ou o que de facto cada um desses ministérios vai fazer. Por exemplo, nós temos neste governo o Ministério da Agricultura e Segurança Militar, Segurança Alimentar. Depois temos o Ministério de Terras e outra coisa, não sei muito bem a denominação. A primeira impressão que eu tenho aqui é que o Ministério da Agricultura precisa de terra para trabalhar. E neste caso significa que ele tem que coordenar com o Ministro das Terras para poder ceder terra para fazer a agricultura. Está a perceber? Temos o Ministério da Ciência e Tecnologia, Ensino Superior e Técnico. Depois temos o Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano, como se a dizer que no ensino superior e no ensino técnico não se tem a preocupação de desenvolver o homem, só no Ministério da Educação é que se tem a preocupação de desenvolvimento humano. Na nossa perspectiva, e sempre dissemos isso durante a nossa campanha eleitoral, e isso está no nosso manifesto, nós colocávamos uma crítica muito grande na falta de coordenação da atividade do governo da Frelimo, que cessou, e me parece que este problema de falta de coordenação vai continuar neste ministério, neste governo, pela forma como esses ministérios estão a ser criados. Quando nós falamos, é apenas um exemplo que quero dar, quando nós falamos de ciência e tecnologia, o nosso conceito é que a atividade de investigação científica deve acontecer em todos os setores. A agricultura tem que fazer investigação. A saúde tem que fazer investigação para resolver os problemas da saúde. O meio ambiente tem que fazer investigação para resolver os problemas do meio ambiente. Os transportes têm que fazer investigação. Não defende a ideia de existir especificamente do Ministério? Por isso que eu digo que eu espero para ver o que efetivamente vai se dizer que este Ministério vai fazer. Porque se o pensamento é este de que a ciência e tecnologia vai ser feita neste único Ministério, teremos a mesma experiência dos outros governos que existe, creio que desde a ministra Lídia Brito, e que a única coisa assim um pouco visível que aconteceu foi um tal de computador Zou, que nem sequer se chegou de facto a existir. E ofuscamos a ciência, que tem que ser um dos aspectos centrais para o desenvolvimento do país, e ficamos relegar esta tarefa para um pequeno grupinho e outros apenas ficarem sem se preocuparem com esta área. Bem, Dr. Bueno, esta questão dos ministérios, sobretudo do Ministério de Insistir, o Ministério que lida com a componente da terra desassociado do Ministério da Agricultura, tem estado a levantar acesos debates. Considera ser praticável a separação da terra do Ministério da Agricultura? Bem, talvez tentar olhar na região ou até um pouco mais longe situações de género em que há uma clara separação entre agricultura e terras. Na África do Sul acontece o mesmo, há uma clara distinção entre o Ministério da Agricultura, Florestas e Peixe, salvo erro, e tem o Ministério da Terra. No Ghana, espero que até o Dr. Namoreto não me ajude a explicar, também há uma clara distinção entre o Ministério da Agricultura e Terras. E não me parece que nesses países algo esteja a correr mal. Pelo contrário,
Porque aqui, eu entendo que aqui... Mas o a fato história terra, da África do Sul em relação ao componente da terra assemelha-se à história de Moçambique? É claro que a história sobre a Terra é totalmente diferente, principalmente a partir de 1975 para os nossos tempos, totalmente diferente, porque enquanto na África do Sul a terra é propriedade privada, aqui em Moçambique não é, a terra é do Estado. Mas é que nós vamos ver o seguinte, é que as atribuições ou a gestão da terra que foi passada para o novo Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural, tem muito a ver com aquilo que é cartografia e cadastro de terra. O que significa que teremos aqui uma maior capacidade de gestão da terra. Porque enquanto a terra estivesse sob a gestão do Ministério da Agricultura, é que na altura o próprio Ministério da Agricultura, ao invés de cingir-se naquilo que era a sua atividade essencial, que era a produção agrícola, tratava mais da cartografia e cadastramento de terra. Ou seja, agora temos aqui um desligamento do Ministério da Agricultura dessas funções da gestão de terras e vai se dedicar exclusivamente àquilo que deve ser a sua principal e essencial função, produzir comida. É isso que deve ser feito. Agora, se nós temos um Ministério que consegue congregar dentro de si as funções de gestão daquilo que é o cadastro de terras em Moçambique, melhor. Porque para além de gerir o cadastro de terras, tem também a capacidade de, em termos ambientais, saber qual o destino que deve ser dado a cada pedaço de terra neste país. O que significa que se a função do Ministério da Agricultura é produzir comida, saberá, em função da terra já desenhada e preparada pelo Ministério da Terra, Desenvolvimento Rural e Ambiente, qual vai ser a melhor porção de terra de modo a poder produzir ou destinar à produção agrícola. Para mim não vejo nenhuma como é que se diz, não vejo aqui nenhuma incongruência ou até dificuldade naquilo que vai ser o necessário estabelecimento de relações transversais deste Ministério com todos os outros ministérios que têm de vista a produção agrícola. Foi bom que o Dr. Bueno colocou o exemplo da África do Sul, porque de facto para a realidade sul-africana se calhar faça sentido que haja um ministério que lide com esta matéria, por causa da particularidade de como é que a terra é gerida na África do Sul. Aqui em Moçambique, nós sempre tivemos uma Direção Nacional de Geografia e Cadastro, desde os tempos que cuidava da terra, e não me parece que tenha havido alguma dificuldade na questão da gestão da terra, porque não existia um Ministério. Na opinião do doutor, não pode ter norteado o pensamento do Presidente em relação ao tirar esta competência para o Ministério e sobretudo, a figura que gera o Ministério que lida com essa questão da terra? Eu, para mim, não tenho muitas dúvidas que aqui há interesses particulares que devem ser protegidos. Não estamos a falar agora das grandes descobertas de recursos minerais no país, estamos a falar de grandes descobertas de minérios, hidrocarbonetos e tudo isto. Estes recursos todos estão assentes na terra. Obviamente, quando se procura abocanhar os maiores espaços onde esses recursos estão, a primeira coisa que se faz é abocanhar a terra. Não estamos a falar agora de Palma, estamos a falar de não sei onde, todos esses conflitos que estão a haver. Certamente daqui a mais algum tempo, se formos ver a carta geográfica do país, quem é que tem concessões aonde, podemos ficar bastante surpreendidos. E certamente, ao se colocar uma figura e com as relações que nós conhecemos, este ministro desta área é uma figura que sempre esteve ligada ao presidente cessante. Certamente que não é por uma mera coincidência que esta figura vem para fazer a gestão da questão da terra e no momento em que a terra se tornou no ouro do nosso país. Doutor, não referiu aqui ao aspecto que é fundamental, a questão dos recursos minerais na terra. A terra, uma das componentes que tem são recursos minerais. Mas em relação a este ministério, o presidente colocou um ministro que, daquilo que se sabe, é de uma integridade inquestionável, até desinteressado, se calhar, bem, refiro-me ao antigo ministro, vice-ministro das Finanças. Não pretende com isto o presidente, mesmo a ele, se policiar? Será que faz sentido colocar que ao confiar a questão da terra ao ministro Celso Correia,
é a necessidade de salvaguardar interesses particulares? Não, aqui temos que ver duas questões. O ministro Pedro Couto, cuja integridade é inquestionável, é uma pessoa que eu conheço e respeito bastante, ele lida com a questão dos recursos minerais. Mas a questão da terra está com outra pessoa. E o que acontece neste país? Nós temos muitos altos dirigentes do Partido Frelimo com grandes concessões de terras nas zonas onde há minérios. E eles não têm nem sequer a capacidade de fazer a exploração desses minérios. O que é que eles fazem? Têm as concessões e ficam à espera de algum investidor que tenha interesse em investir, e é aí onde se fazem os negócios de vender essas terras a avultadas somas, milhões de dólares, para que possa se fazer exploração nessas áreas. Obviamente, isto não é o problema do ministro dos Recursos Minerais. Se a terra foi concessionada assim, se tem licença para explorar, tem toda a liberdade de o fazer. Portanto, estas são as questões que eu acho que devem ser muito bem esclarecidas. As motivações, nós ainda não as conhecemos, e efetivamente o que é que esta pessoa, o que é que este ministério vai fazer especificamente nesta questão da terra. E a dúvida que nós temos é associar a pessoa que vai liderar este processo e as suas relações com o partido e com o poder, porque apesar do presidente Guebuza ter saído do poder, ele não perdeu o poder, continua a ter o poder e poderá continuar a ter através das relações que tem com pessoas que estão no governo. Dr. Ronguano, considera acertada esta fusão dos ministérios, e até, se calhar, a separação de algumas competências de outros ministérios para outros, como é o caso da terra, da agricultura? Bom, eu penso que é aí onde nós temos que começar a nossa análise, não é? No sentido que nós temos muitos pleonasmos neste ministro. Por exemplo, tens o Ministério do Mar e das Águas Interiores, que é muito difícil distinguir onde termina o mar e começa as águas interiores. Tens, por exemplo, agricultura e segurança alimentar. É difícil perceber como é que se pode ter uma agricultura que não visa a segurança alimentar. Está-se a falar de educação, desenvolvimento humano. Como é que se tem uma educação, mas que não visa o desenvolvimento? Portanto, eu penso que aqui houve um interesse de distinguir nos nomes, quando se calhar o problema não é nos nomes, porque, como já foi dito pelo colega, os nomes só acarretam custos, porque significa duas coisas. Primeiro é que terás que fazer a mudança dos papéis, dos timbres, como já foi largamente demonstrado, mas também é que tens pessoas que têm que passar do ministério para o outro, porque é isso que não está a se falar nesta diminuição de ministério. Há diminuição de ministérios, sim senhor, mas os funcionários todos desses ministérios já são funcionários públicos. Portanto, se receber um salário, vão continuar a receber e salários e subsídios. Mas há aqui principais titulares, como é o caso do ministro, vice-ministro, ADC, despesas ligadas às figuras que dirigiam esses ministérios. Sim, mas é preciso querer fazer contas em que, entre o que ganha o ADC e mudar tudo o que era correspondência. Estamos a falar agora de computadores, não é? Tudo que eram páginas deste ministério. Você tem que mudar tudo. Por quê? Porque simplesmente deixou de ser Ministério de Pescas e passou a ser também Ministério de Mar e Águas Interiores. Por quê? Porque em vez de ser só Ministério da Agricultura, passou a ser também da Segurança, como se fossem coisas distintas. Então, se calhar, terás muito mais custos em gerir isto do que necessariamente se mantivesse as designações anteriores. Eu penso que este é um aspecto que é preciso ter em conta. E depois também percebermos que, vou dar exemplo, estamos a falar, extinguiu-se o Ministério de Planificação para haver o Ministro das Finanças e Economia, o que significa que todos que estavam na planificação voltam de novo às finanças, onde sempre estiveram. Parece-me que, se é preciso mudar substância e não mudar nomes, porque o que está a acontecer neste governo é este entendimento de que pode-se resolver as coisas com os nomes. Vamos dizer que vamos incluir, mas na prática temos provas claras de que não estamos para incluir. Vamos mudar
os ministérios, então muda-se os nomes, mas mantém-se os conteúdos. Portanto, parece-me que haver mudança tem que ser nas competências, nas novas abordagens, e não em mudanças de nomes, como se fosse uma religião muçulmana, em que deixa de ser Ricardo para ser Jacob. Parece-me que esse tipo de mudanças não traz nada de especial, pode ficar bem, mas traz-nos custos inúteis. Não, só parênteses, é que até agora só temos a designação dos ministérios. Ainda não temos as atribuições e competências desses ministérios. Que é grave. O presidente, depois por decreto. Se for Ademais, isso, é grave. quando ele distinguiu uns e criou outros ministérios, ele próprio, no próprio decreto de Constituição, de distinção e criação, disse que as atribuições e competências dos ministérios seriam criadas pelo diploma presidencial. Vai fazê-lo, naturalmente. Mas é grave. Não é grave, é o contrário. Não, é preciso primeiro criar, o órgão e depois atribuir as competências desse órgão. Mas em função da designação... Acho que até seria muito fácil. Por exemplo, nós já tínhamos o Ministério das Finanças, certo? É só aumentar as atribuições hoje. Mantinha-se o Ministério das Finanças. Fechava-se o Ministério de Planificação. As atribuições do Ministério de Planificação passavam para o Ministério das Finanças, sem precisar alterar o nome. Mas tem outra área, que é a economia. Tem outra área da economia. Mas já não é só finanças. É economia, finanças, é economia e finanças. Mas a questão das atribuições podem constar, por exemplo, o Ministério da Agricultura. Eu não sei se o fato de ser o Ministério da Agricultura não podia fazer segurança alimentar. Podia-se manter o Ministério da Agricultura e continuar a fazer a segurança alimentar, porque sempre foi feita. Bem ou mal, eu acho que era uma das atribuições daquele ministério. Portanto, o que estamos a dizer aqui é que as alterações dos nomes, parecendo que não, trazem outros custos, e não são poucos. E estamos a falar só ao nível da capital, de Maputo. Isto tem repercussões nas províncias, e nos distritos e tudo nos isso, institutos. quando era desnecessário. Penso que este tema, penso que até justifica-se, acabou nos roubando mais tempo neste programa. Temos também, como anunciamos no início, que íamos olhar para a questão do diálogo entre a Renamo e o governo, que tem sido anunciado pelo presidente da Renamo nas deslocações que tem estado a fazer pelo país. Falou-se aqui da questão de inclusão. Dr. Ronguane, considera que na atual situação, querendo o presidente da República, estaria em condições de convidar um membro visível da Renamo para integrar o seu governo sem negociar com o seu líder? Não. Tendo em conta que mesmo os deputados que têm, se calhar, a inclusão natural em função do voto, não estão a tomar posse no Parlamento em função das orientações de saúde. Não, mas eu penso que é preciso respeitar primeiro os digníssimos deputados da Renamo. Não porque são eu não, não são. Não tomaram posse. Não, esse é outro erro que é preciso desfazer. Como é que foi feito o quórum dia da tomada de posse, se os outros não eram deputados? Como é que está-se a dizer que os deputados da Renamo vão perder mandato? Como é que perde algo, uma qualidade que não possui? Portanto, há um erro grosseiro, e isto também é a herança do presidente Jabusa, ao dizer que a pessoa eleita, não, o deputado é. A minha questão, Dr. Ronguane, mas seria... é preciso esclarecer este assunto, porque para se fazer o quórum da tomada de posse, procurou saber quantos deputados estão presentes, e ainda não tinham tomado de posse. E quem fez foi o próprio presidente Jabusa. E como é que depois diz que ainda não são deputados? Está-se a dizer na comunicação social todos os dias que se eles não tomam posse, vão perder mandato. Como é que perdes algo que não possui? Então, é esse tipo de ignorância. Não é ignorância, é uma questão de conceptologia. A qualidade de servidor público, a qualidade de servidor público adquire-se no momento da tomada de posse. E como é que enquanto não tomar a posse, naturalmente ele não tem essa qualidade. Eu penso que são aspectos que se discutem, os argumentos que são avançados aqui, todos são válidos. Decorda a lei. Diz que não, aquele que é deputado que não tome posse no prazo de 30 dias, perde o mandato. E perde o mandato. Perde o mandato. Não a qualidade de deputado. E perde o mandato. Não, eu penso que são aspectos que depois da confirmação. E como é que se... Em função dos argumentos aqui colocados, cada telespectador pode tirar a sua... Na tomada de posse, onde eu estive também presente, a primeira coisa é que vamos ver o quórum dos deputados presentes.
E se achou o curso de é que aqueles também são deputados. Doutor, mas que são aspectos que se discutem. 250. Os argumentos todos são válidos, deputados. caberá ao telespectador em função dos argumentos aqui Os colocados. deputados ver se de facto presentes são deputados. e os deputados não presentes. Bem, mas a minha por isso questão, que se doutor diz Ronguano. que existe quórum, porque havia mais de 50% dos deputados. Não, é que Compreendo o esse interesse em processo. esclarecer este assunto. 150, que era Não, compreendo o interesse em está esclarecer este assunto e creio que dos argumentos que ficaram aqui, o telespectador vai poder fazer o seu juízo. Mas a minha questão é que haveria condições, pretendendo fazer a inclusão, o Presidente da República nomear para cargos ministeriais ou até mesmo governador figuras, neste caso da Renamo, sem negociar com seu líder. Sabe, é que deixa ver, o partido Frelimo, o nosso presidente, tem um grande problema. É que tem a Renamo e tem o MDM. Na refirma em relação à Renamo. Não, mas se Na diz, minha questão, doutor, em relação à os Renamo. dois são partidos. Se diz assim, eu não nomeei ministros da Renamo porque não estiveram presentes. Vamos considerar que vamos considerar que os quadros que poderiam compor estão na Renamo, não necessariamente no MDM. Mas a Renamo foi clara que não estava a tomar posse porque quer o governo de inclusão. Então, uma vez que esclareceu que não é porque não quer participar, mas é porque não reconhece o resultado, e porque não reconhece o resultado, acha que uma das soluções é todos tomarem parte no governo, então se aproximava-se da Renamo para se formar o tal governo e em que condições. Porque não é dizer que como eles não vieram porque estão a reclamar algo, mas há outros que estiveram presentes. Quero crer que em relação às figuras nomeadas para o governo, o presidente não teve que negociar com o partido. Contactou as pessoas e abordou se aceitavam ou não. Em relação à Renamo, não considera complexo esse dossiê? Não, eu acho que em muitas partes do mundo é assim. O próprio Mandela, que é o campeão da democracia, quando tomou posse, nomeou Buthelezi como ministro do interior. E não era ministro, e não era do seu partido. E muitas outras pessoas. Portanto, em muitos outros países, e aqui em África, é possível, é desejável, para a nossa estabilidade, para a tranquilidade, porque, aliás, no discurso, o próprio presidente Nyusi já tinha dito: vou visualizar a inclusão para a tranquilidade. Doutor Bueno, no atual contexto político, havendo quadros brilhantes na Renamo que o presidente Nyusi pretendesse colocar no seu governo, havia possibilidade de abordá-los sem necessariamente consultar o seu líder e eles integrarem o governo? Bom, eu não vejo qualquer problema nisso, porque quero crer, eu não sei como é que foram os contactos feitos pelo presidente Nyusi para convidar os diversos membros integrados do seu governo, mas quero crer que o contacto que ele tem privilegiado, quero eu entender que terá sido assim, terá sido mais um contacto pessoal, quer dizer, foi diretamente a pessoa que ele achava que era da sua confiança para ocupar um determinado cargo ministerial e terá abordado essa pessoa no sentido de atualmente escutá-lo, perceber as ideias dele e os desafios que eventualmente ele estaria disposto a enfrentar e se eventualmente haveria aquela química entre os dois, aquela relação naturalmente que permitisse haver aquele espírito de confiança relativamente à competência técnica e capacidade política do visado em naturalmente criar políticas e conseguir também fazer implementá-las e monitorá-las. E isso atualmente eu acho que ele poderia fazer sem necessidade de consultar o A questão é em relação aos quadros da Renamo. Não, poderia fazê-lo sem necessidade de consultar o líder da Renamo. Em relação aos quadros, podiam integrar sem... Os quadros da Renamo podiam integrar sem o aval do seu presidente? Não, isto seria uma relação entre o presidente Nyusi e a pessoa que ele teria abordado. Caberia a esta pessoa, naturalmente em função da sua aceitação ou não aceitação do convite, decidir se ele iria ou não integrar o governo. Porque aqui, naturalmente, ele teria depois um compromisso com aquilo que seria o Estado. Uma vez tendo aceito integrar o governo, naturalmente teria que fazê-lo. Caso contrário, que não aceitasse a proposta que lhe tinha sido efetuada. Doutor Nambrete, considera que abordado um membro da Renamo estaria em condições de integrar o governo do presidente Filipe Nyusi
sem o aval, ou precisaria mesmo de ter aval do presidente? Não, o funcionamento das instituições, os partidos políticos também são instituições. E se esse contacto é feito tendo por detrás a ideia de que está-se a convidar esta pessoa como representante de um determinado partido político nessa perspectiva de inclusão política, obviamente que não é uma relação doméstica. O interesse superior aí não é um interesse pessoal. Há uma questão institucional que é representada nesta pessoa que é contactada. Agora, o contacto pode ser por várias formas, ou a pessoa contactada pode dizer, olha, eu da minha parte estou disponível, mas eu peço que me dê algum tempo para poder fazer as consultas necessárias junto à minha liderança e comunicar, olha, recebi este convite. Então, de princípio, considera que a RENAM lida com esta questão de inclusão como dossiê, não necessariamente algumas figuras que podem ser abordadas integradas, lida como dossiê de inclusão? É que nós temos que entender que quando nós falamos de inclusão política, não estamos a falar de interesses meramente pessoais domésticos. É preciso que esta inclusão reflita, não é, que há a consideração dos outros partidos políticos. A pessoa em si, ela não é partido político e nem pode por si só assumir que representa partido político. Daí então, que a comunicação é importante. Para o presidente da República nomear a figura, precisava necessariamente primeiro de negociar com a RENAM como partido? Não, por isso que eu digo que a comunicação não tem que ser necessariamente nesse sentido. Pode contactar a pessoa que ele pretende escolher e esta pessoa pode ter a tarefa de ir comunicar à sua liderança de qual eu recebi este convite. A minha posição pessoal é esta. E queria ter a anuência da liderança do partido se isto pode estar dentro daquilo que nós estamos a falar ou não. E, obviamente, a decisão é da pessoa contactada, mas isso depende de pessoa para pessoa. Cada um pode reagir à sua maneira. Pode haver aquele que diz, olha, eu não preciso consultar ninguém, vou assumir. E assume e também assume também as consequências desta decisão. Portanto, são processos que tem que haver comunicação e a forma da comunicação pode variar. Não? E a forma mais simples é experimentar, porque os tais membros da RENAM não estão de viagem, estão cá. Portanto, mas temos informação de que não se experimentou. Temos informação de que é só ir ter com não se experimentou. Doutor Namborete, continua com o presidente da RENAM anuncia que já há contactos com contactos claros, já ações claras que estão a decorrer para que hajam negociações com o novo governo em relação ao processo de inclusão. O governo, este que praticamente não reconhece, mas aceita dialogar. Considera haver, primeiro, esse aspecto de não reconhecer, mas pretender dialogar. E considera ainda haver espaço, depois do que já foi feito, para o presidente Nunes acomodar as exigências do presidente da RENAM? Olha, o espaço sempre existe e deve existir. Esta é algo que não pode se fechar. O espaço para negociar tem que ser permanente, tem que estar sempre aberto. Porque no momento que o espaço para negociação termina, vamos ter problemas muito sérios. Portanto, eu aconselho e recomendo que o espaço de negociação esteja sempre aberto. Nunca se feche essa porta para a negociação. A questão do reconhecimento e, mesmo assim, aceitar negociar com este governo, é lógico que não se reconhece, são os resultados e o que esses resultados produziram. Evidentemente, temos alguém que foi empossado e que está, neste momento, a bater o martelo na decisão dos destinos do país. É com esta pessoa que tem que se discutir as melhores formas de caminharmos para frente. O que o presidente da Câmara está a dizer é: nós temos problemas graves, mas que ainda podemos evitar que virem emergência. É só ver, por exemplo, nas províncias onde a RENAM ganhou e nos distritos por onde o presidente da Câmara tem passado. O administrador daquele distrito, o governador daquela província, tem que governar aquelas pessoas. Mas são aquelas pessoas que dizem que nós não queremos este, porque nós votamos neste e queremos este. Como é que você acha que este governador
vai governar as pessoas que dizem que nós não queremos ser governados por este, porque o que nós votamos é este. Esse que ficou Então, a opinião em relação... Para nós ultrapassarmos esta situação, nada melhor do que sentarmos e encontrarmos a melhor maneira de poder caminhar para frente, porque enquanto existir este pensamento de que nós não temos nada para negociar, a situação no terreno certamente poderá evoluir para uma ebulição. Bem, doutor Bueno, considera ainda haver espaço para acomodar as exigências, a haver este diálogo que está a ser anunciado pelo presidente da RNAM? Considera haver espaço para o presidente da República acomodar as exigências da RNAM? Bem, e já alguém dizia, não sei quem foi que dizia que é conversar que a gente se entende. E de facto, o diálogo é fundamental em qualquer sociedade, porque o diálogo é aquela ponte que nós fazemos, que permite atravessarmos de um ponto para o outro sem qualquer dificuldade. Agora, espaço para diálogo sempre haverá, e deve haver, porque só assim é que naturalmente poderemos caminhar As juntos. exigências do presidente da RNAM no diálogo, do que pretende, são claras. Exato. É a inclusão, e é o que tudo indica, a partir de cargos civis, já se nomeou aqui o governo, já temos os governadores provinciais, algumas províncias que a RNAM reivindica governar. Considera, depois do espaço já dado pelo presidente da República, haver possibilidade de serem acomodadas as exigências da RNAM? Bom, se nós formos a ver a composição de governo, em que temos 22 ministros e 18 vice-ministros, me parece que ainda haver 4 vagas para vice-ministros. Quer dizer, qualquer possibilidade de poder-se acomodar a pretensão da RNAM, ainda há espaço a nível do governo disso poder ser efetivado. Mas a nível dos governos da província, está claro que já não é possível, uma vez tendo sido nomeados os administradores da província, não me parece, e tendo Moçambique 11 províncias, quer dizer, incluindo o estado de Maputo, que tem um estatuto especial, também é província, atualmente não vejo a possibilidade de se poder acomodar. Mas também é preciso que não falo de diálogo, não falo de imposição de vontades. Quer dizer, um diálogo significa vamos conversando, há diferenças entre nós os dois, mas vamos ver de entre as nossas diferenças qual é o ponto comum em que nós podemos pegar e irmos para a frente. Porque extremar posições ou impor vontades não é dialogar, é impor vontades. Então, e sempre se disse, no meio é que reside a virtude e não nos extremos. Então é preciso, neste diálogo, tentar arranjar forma, atualmente, de arranjar aquilo que é a plataforma, de modo a concretizar aquilo que é o anseio de todo o povo moçambicano. Paz. Doutor Ronguano, há espaço para acomodar a exigência da RNAM no atual figurino do que já foi feito? Bom, eu penso que sim, há espaço, mas também queria começar por justificar a questão de se a RNAM não reconhecendo este governo pode ou não negociar. É preciso distinguir o reconhecimento de facto e de jure, não é? Portanto, parece-me que a própria Frelimo não reconhecia o governo colonial, reconhecia o governo colonial, não reconhecia a Frelimo não reconhecia a RNAM, chamava de bandido, mas reconheceu casais que estão em união de facto, não está, quer dizer, são marido e mulher, apesar de jure. Portanto, parece-me que esta questão não se coloca, porque de facto o NUS é que está a governar neste... de direito. Não é... Tá. Sim, estou a dizer, de fato é que está... Agora, de direito é discutível na medida em que vem de um processo eleitoral eivado pelos problemas que todos sabemos que sequer não vale a pena voltarmos para ele. Não é? Agora, se pode ou não, sabes, este governo, com ou sem a RNAM, muito provavelmente muitos não vão chegar ao fim da legislatura, não é? Com ou sem a RNAM, portanto, os governos não são coisas estanques, não é? E tanto mais que pode-se aumentar mais, diminuir, parece-me que... Para dizer também pode-se tirar um e outro para acomodar... Não é para acomodar este aqui, mas se haver um novo entendimento. Como, por exemplo, acontece em muitos países em que pronto, tens uma maioria, mas de repente um parceiro da coligação sai, não é? Tem que arranjar outro parceiro e surge um... Não me parece. Portanto, o que é importante é colocarmos a política, os entendimentos, os consensos à frente. Uma vez alcançados esses consensos, estas novas visões, orientações políticas, então faz-se o preenchimento dos lugares, a criação dos lugares conforme os objetivos. Não devemos ficar amarrados por um governo que já existe, que não se pode alterar. Penso que não é por aí.
Portanto, o que é preciso é mantermos esse espírito de diálogo e, sobretudo, o que o presidente Nussi diz, que para haver um ambiente de tranquilidade, porque eu acredito que mesmo estes próprios ministros querem trabalhar num ambiente de tranquilidade. E nós precisamos, porque cada vez que ligas a televisão, vês um líder com milhares de pessoas, eu imagino um administrador que está naquele distrito, o medo que sente naquele momento, porque está fora do seu gabinete, milhões de homens a dizer que não te reconhecem. Portanto, parece-me que é preciso chegarmos a um consenso em que o governo possa funcionar em ambiente de tranquilidade e que os partidos políticos também se sintam efetivamente incluídos, fazendo aquilo que o presidente Nussi disse, que é visualizar a inclusão para penso criar que um ficou ambiente o de essencial em tranquilidade. relação à necessidade das negociações entre o governo e a ARNA, já anunciadas pelo líder deste partido. Bem, há uma questão das cheias que fustigam a região centro e norte do país, que já provocaram óbitos, desalojados e um drama social decisivo. Bem, doutor Namorete, estamos mesmo nos minutos finais do nosso programa. Em relação a esta questão das cheias, que avaliação faz da assistência que o governo e diversos atores estão a prestar às vítimas? Olha, este é um assunto de facto que toca a todos os moçambicanos e é bastante triste. Eu estou a chegar hoje mesmo da Zambésia, pude ver a desgraça que se abateu sobre aquelas populações. Do ar não se vê plantas, tudo mar, o que era terra praticamente virou mar. A lição que eu tiro disto é que nós temos um problema muito sério de prevenir problemas e, pior, temos dificuldades sérias de lidar com emergências. No nosso país, a questão das cheias é cíclica, não é surpresa. A única surpresa é quando é que vai acontecer e com que dimensão é que vai acontecer desta vez. Mas nunca dizer que não sabíamos que teríamos cheias, porque isso é algo que nós sabemos que todos os anos vamos ter. Só não sabemos quando e só não sabemos também qual é a quantidade de água que desta vez vamos ter. Agora, nós estamos a ver situações de famílias que estão 4 dias, 5 dias para poderem fazer uma travessia. Porque temos um barco que leva, não sei, 8 pessoas ou 10 pessoas de um lado para o outro. Nós temos pessoas que estão a morrer porque não têm como saírem de um ponto para um outro ponto para poder receber tratamentos. Portanto, se não tivéssemos os sul-africanos, a Força Aérea Sul-Africana, que veio nos dar a mão com helicópteros, a situação seria pior ainda. Onde é que está o papel do Estado moçambicano para garantir esta segurança ao cidadão? Porque nós sabíamos que a essas alturas teríamos problemas. O que é que nós fizemos? Estacionamos helicópteros aonde? Durante a presidência aberta, exibíamos helicópteros, seja a voar Maputo, Manhissa, helicópteros e tal. No momento em que nós precisamos destes meios, onde é que eles estão para efetivamente apoiar aquelas pessoas que estão a precisar? Temos pessoas que estão a morrer de cólera e outras doenças diarreicas porque estão a beber água imprópria. Onde é que está a provisão da água potável para as pessoas que estão naquelas situações que nós já sabíamos que a essas alturas teriam problema de água? E não fizemos nada. Só agora que o problema está a acontecer é que estamos a correr de um lado para o outro para tapar os buracos. Portanto, a lição para mim é que temos que fazer melhor a gestão do problema das cheias, em vez de priorizarmos a questão de ações de emergência, temos que priorizar ações de prevenção. As pontes que caíram. Os engenheiros poderão dar todas as explicações que quiserem dar, mas certamente que aquelas pontes tinham problemas sérios de manutenção. Muito obrigado, doutor. Também é problema de prevenção, quer dizer, esperamos que caísse para começarmos a ir atrás para recuperar, não sei quando. Muito obrigado. Já estamos nos momentos finais, mas gostava que ficasse pelo menos a opinião do todo o painel em relação a esta situação. Doutor Bueno, a esta fase, como é que avalia a questão
da assistência e que recomendações ficariam, que lições? Bom, grande parte daquilo que a situação das cheias, o Namborete já o terá dito, mas eu acho que aqui um aspecto no qual nós temos que nos focar. Apesar de ter havido já previsão de cheias, por ser um período cíclico de cheias, todavia, e muito bem o disse Namborete, não se avaliou nem se previu a dimensão da quantidade de água que eventualmente iria passar naquela zona. E isso naturalmente terá colhido a entidade responsável pela gestão de calamidades, porque não conseguiu de facto prever qual seria a quantidade de água que eventualmente poderia passar por aquela região e por isso os danos que isso iria causar. Mas isto também leva-nos a uma outra situação, quer dizer, a necessidade de nós começarmos a investir nos nossos próprios meios. Quer dizer, não faz sentido, até pode fazer algum sentido porque não se investiu nessa área, nós recorremos a solicitarmos apoio da Força Aérea Sul-Africana com helicópteros e outros meios para nos ajudarem, quando se nós tivéssemos já investido na nossa própria Força Aérea, seria a nossa própria Força Aérea a fazer esse trabalho. É como acontece em qualquer parte do mundo. Sempre que há uma calamidade natural, dimensão igual aqui, a própria Força Aérea local faz uma intervenção imediata. E mais uma vez, a razão da necessidade de se investir nas nossas Forças Armadas. Bem, Dr. Ronguan, sei que é um tema de muito interesse que poderíamos ter mais tempo, mas a programação já nos aperta. Não, só duas notas. A primeira é fazer o coro com o presidente Nunes, que diz que temos que fazer pontes para todas as épocas, porque aqui ele deixou a entender claramente que eram feitos pontes só para algumas épocas e não para todas. A outra é a responsabilização. Nós vimos os funcionários do INGC nas televisões a dizer que chamam de laranja, mas era só fanfarrice, porque quando chegou o problema, vimos que afinal não havia previsão nenhuma. Então há que responsabilizar essas pessoas. Dimensão. Muito obrigado. Dimensão. Bem, muito obrigado. Queria agradecer aqui ao painel por termos feito mais uma hora final. E agradecer principalmente ao estimado telespectador que nos acompanhou. Desejar boa noite e continue a acompanhar a STV.